Olá, caros alunos, caras alunas, eu sou o professor Fábio e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Barroco, a gente vai comentar o contexto histórico. No caso desse primeiro vídeo, é só sobre contexto de produção. As características, algumas análises de textos ou de fragmentos de texto vocês verão no outro vídeo. Então vamos começar falando um pouquinho sobre o Barroco. E eu acho que é legal a gente falar do contexto do Barroco, porque Barroco é um movimento de oposição e também um movimento de fortalecimento de algumas ideias relacionadas à própria Igreja Católica. Vamos tentar entender, primeiro, o que rola aqui, fazer uma linha do tempo, e aí eu vou explicar alguns desses elementos. Então, em 31 de outubro de 1517, o Martinho Lutero publica as 95 teses e ele vai criticar muito a Igreja Católica Alemã nessas 95 teses porque eles queriam vender a fé, então eles vendiam indulgências que eram como se fossem objetos para você poder ir para o céu, ou ainda relíquia de santo. Então a igreja ganhava muito dinheiro vendendo perdão. A bem da verdade era essa, e também ele era contra algumas práticas do tipo que as missas tinham que ser em latim, que você não podia falar na língua nativa, então tinha alguns problemas aqui. Em 1545, veja, a Igreja Católica leva umas boas décadas para entrar na Contra-Reforma. Então, a Contra-Reforma ela é colocada pelo Concílio de Trento, e esse concílio ele tem como objetivo pegar o seguinte: olha, o protestantismo do Lutero está começando a ficar popular, as pessoas estão gostando mais, estão achando o catolicismo muito chato, muito atrasado, muito coisa de velho, então a gente precisa fazer alguma coisa. Então o Concílio de Trento é para definir esses rumos. E em 1578 morre o Dom Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir, mas não foi imediatamente um herdeiro do Dom Sebastião que entrou. Mas ele não deixou herdeiro, então em 1581, 3 anos depois da morte de Dom Sebastião, entra o Filipe II da Espanha, porque ele era, lá na linha sucessória, o mais próximo do rei. E aqui vale algumas observações. Primeiro, que quando a gente está falando sobre sucessão na Europa, como eles se casavam com um monte de gente, tinha filho aqui, filho ali, então as linhagens europeias elas eram muito espalhadas. Então, ao retratar, ao pegar lá a linha de sucessão, chegaram no Filipe II, uma vez que Portugal, há um bom tempo, era parte da Espanha. E aí o Francis Bacon, ele estabelece o que a gente chama de empiricismo, que é você utilizar da experiência para poder enxergar o mundo. Então, no Novum Organum, ele faz isso. Aí, nós precisamos entender o que vai ser o Barroco nesse contexto aqui. O Barroco, ele tinha que romper com o classicismo do século XV e século XVI, e ele tem que trazer alguns valores da Idade Média. Ele vai trazer, sobretudo, o poder que a igreja tinha, porque quando acontece o Renascimento, a gente tem lá o antropocentrismo. E esse antropocentrismo não é nada mais, nada menos do que trazer o ser humano para o centro de tudo. Então, a medida era a partir do homem. Já na Idade Média, era tudo centrado em Deus. Então, a reforma protestante, ela rompia com o catolicismo, então criando uma linha diferente de pensamento, por isso se chama protestantismo. Ao mesmo tempo em que o classicismo ele era uma filosofia que, aos olhos da igreja, não pegava muito bem, porque ele rompia com a própria igreja em muitos aspectos, sobretudo em países como Inglaterra, como Holanda, como a França. Inclusive vão ser países onde o protestantismo vai
desencadear em outras doutrinas. Por exemplo, na Inglaterra vai ter origem a igreja anglicana. E mais para frente, alguns desses anglicanos vão colonizar os Estados Unidos e vão dar origem ao movimento presbiteriano, que depois vai entrar nos movimentos neopentecostais, que também são neoprotestantes. Então são movimentos de oposição ao catolicismo. E essa reforma protestante, ela buscava atualizar a religião cristã para os novos tempos. E essa atualização, ela só é possível porque, em primeiro lugar, durante todo o século XV, começou-se a valorizar tudo o que se fazia durante a Idade Clássica. No caso, os séculos onde você tem a arte romana e a arte grega, ou a arte greco-latina, se preferirem. Então, quando tinha essa forma de exploração da arte greco-latina, os escritores, os pintores, enfim, qualquer um deles, estavam muito focados nessa produção e trazendo para uma linguagem do século XV. Chegou no XVI, principalmente na Espanha, onde esse movimento do barroco pegou mais forte, ele vai lutar contra isso para poder trazer um pouco de poder de volta à igreja. Tanto é que nós temos a reforma protestante nesse meio tempo. Então, em 31 de outubro de 1517, o Martinho Lutero, ele, muito pé da vida com a Igreja Católica, resolve fundar uma nova religião. Até então, não tinha muito uma ideia de ser uma nova religião. Só que tem uma história sobre o Martinho Lutero que eu acho ela muito romântica para o que de fato aconteceu. Tem até um filme chamado Lutero que mostra um pouco sobre isso, e eu gostaria de comentar que a reforma protestante foi esse mar de rosas, como normalmente a gente vê pintado por aí. O que acontecia, em primeiro lugar, é que os governantes de muitas províncias alemãs, aliás, a gente tem que falar província ou cidade-estado, porque a Alemanha não era unificada como é hoje. A Alemanha só vai se unificar no século XVIII, final do XVIII, começo do XIX. Então, a Alemanha era um monte de cidadezinha e todos eles eram católicos, todos os governantes. E os nobres não queriam de jeito nenhum pagar dívidas para a igreja, porque tudo que eles tinham, a igreja mordia um pouquinho. Então, o protestantismo teve uma origem política muito mais forte do que o desejo do Lutero de romper com a igreja. Claro que o Lutero rompeu também com isso em mente, mas ele trouxe reflexões que são muito importantes. E isso sim ajudou os protestantismos, porque você vai ter na Inglaterra, você vai ter na Holanda, na França, mas agora na França pega um pouco menos, porque começa que você não vai vender mais nada para ir para o céu. Aliás, a ideia de você ir para o céu ou para o inferno, ela muda muito com as religiões protestantes. Porque a partir daqui, você tem uma concepção muito mais material e até mais lógica da religião do que você tinha com o catolicismo. Então, a primeira coisa que o Lutero ele começa a olhar é a questão de vender indulgência. Indulgência era: eu cometo muito pecado, mas eu tenho dinheiro, então eu posso ir para o céu. Como se não bastasse, ele também vai começar a atacar coisas como o fato de você não poder emprestar dinheiro e cobrar juros, como os judeus faziam. Porque a Igreja Católica sempre condenou a usura. E os grandes banqueiros europeus, eles não curtiam muito essa ideia de eu tenho que prestar dinheiro e eu tenho que ter esse mesmo dinheiro de volta. Então, o protestantismo não condenava você cobrar alguma coisa por aí. Também você não podia acumular riquezas, porque isso era considerado pecado. Então, você acumular riqueza material, que fosse para uso próprio que seja, era considerado pecado. Só que o protestantismo ele não tinha esse ideal de romper com a estrutura social vigente, porque na própria Alemanha já tinha acontecido uma revolta de camponeses,
que buscava terminar com essa coisa da classe social entre quem era muito rico, no caso os nobres, e quem era muito pobre, no caso o resto, sobretudo o pessoal da plebe, os servos. Tanto que o Lutero, ele apregoava, ele dizia que o mais correto a se fazer com esses servos era você matá-los, porque nada pior do que um rebelde. Ele era bastante enfático nisso. Então, quando o Lutero ele institui essas 95 teses, em nenhum momento ele busca a libertação dos camponeses ou o fim das hierarquias sociais. Ele quer uma religião que, de fato, sirva a um pessoal muito rico. Só que, por outro lado, é também uma religião que se opõe à própria nobreza de muitos países. Porque enquanto na Alemanha, e também vai ser na Inglaterra, de uma outra forma, o, o conceito cristão de Deus ter colocado os reis ali fazia cada vez menos sentido, o protestantismo voltava para reforçar. Então, a ideia dele acabou sendo essa. Então, ele não vai romper com a ideia de que você serve a alguém. E aí você tem a Contra-Reforma, que eu escrevi separado de propósito. Então, a Contra-Reforma, que na verdade não é um movimento, sim, é a parte de ser contra a reforma, e contra a reforma protestante surgiu a Contra-Reforma, que ele buscava frear o crescimento do movimento protestante. E aí, isso acontece quando a igreja passa a ter mais poder. Então, a igreja católica tem mais poder de decidir na vida das pessoas. O que na Idade Média acontecia de que a igreja estava em cada aspecto do ser humano, cada aspecto da vida cotidiana, durante a Contra-Reforma, eles voltaram com isso e endureceram muitas das regras, porque o protestantismo ele era muito atraente, sobretudo para os mais ricos, porque a partir do momento que você pode acumular riqueza, você pode fazer uma série de coisas que o catolicismo não olhava com bons olhos, então a Igreja Católica, no lugar de mudar para deixar mais atraente, ele enrijeceu as regras. E esse enrijecimento acabou dando origem à Companhia de Jesus, que vão ser grupos de jesuítas cuja missão é evangelizar os povos. É nessa Companhia de Jesus, surgida na Contra-Reforma, que vieram os jesuítas para o Brasil catequizar os índios. Então, antes do Barroco começar, você já tinha um movimento de evangelização, justamente para evitar que os protestantes chegassem primeiro. Então, a ideia era você treinar religiosos para que eles pudessem ser muito eficientes, tanto que os jesuítas acabaram, depois de um tempo, assumindo até mesmo a função de professores dentro das sociedades católicas. Então, você passa a ter um corpo, uma presença muito grande da religião católica, e por conta disso, o barroco ele passa a ser a forma de você propagar a religião católica. O barroco, não que ele não vai existir, por exemplo, na Inglaterra, não vai existir na Holanda, ele vai existir. Inclusive, grandes artistas do barroco são de lá, sobretudo na Holanda. Mas o barroco, ele é primordialmente uma forma de arte católica. Porque esse mundo em conflito, na qual você tem o protestantismo e o catolicismo, vão gerar uma arte que reflete esse conflito. E não por acaso o próprio barroco se torna uma forma de arte muito mais conectada com a Igreja Católica, porque vai fazer a propaganda da Igreja Católica de modo a mostrar toda a grandiosidade, todo o poder, toda a força que essa igreja tem. Tanto que não é à toa que muitos dos templos católicos, sobretudo em Minas Gerais,
são construídos com muito ouro. Porque quando a pessoa entrasse, ela tinha que ter uma ideia de que a religião católica tinha muito poder. Então, as obras do Barroco são obras que exaltam todo esse poder. Então, a gente tem que pontuar isso. O Barroco não deixa de ser uma forma de fazer propaganda da religião católica. É uma das formas encontradas para isso. E aí, como que esse Barroco ele chega em Portugal e, por consequência, como que ele chega aqui? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que em 1580 o Henrique I morre. Henrique I foi o sucessor de Dom Sebastião durante 2 anos. E aí ele morre e não tem mais ninguém para assumir. Ele é do Henrique I, ele morre e, na verdade, quando ele entra, ele já entra como assim o último sucessor possível para a coroa portuguesa. Então, depois acaba entrando o rei da França, que só vai sair muito tempo depois, que é quando a gente começa o neoclassicismo. Como se não bastasse, essa parte de você tomar o controle de 2 países mostra que Portugal começa a perder um pouco a mão. Por quê? A partir daqui você tem uma crise extremamente forte no país, porque agora que a Espanha é dona, então os portugueses vão ter que se adequar à Espanha. E eles não são espanhóis. A Espanha é um outro rolê. Inclusive, a Espanha está passando pelo Barroco e é esse o Barroco que vai influenciar Portugal, que por sua vez não recebe influência de lugar nenhum. Enquanto o resto da Europa está trocando ideia, quando eles viram parte da Espanha, eles se fecham. Então o país passa a se concentrar exclusivamente em si mesmo. Nesse tempo, vocês também vão observar que a região de Minas Gerais começa a ter uma descoberta muito grande de minas de ouro. E aí começa-se a financiar obras muito caras, ao ponto de que Portugal só vai conseguir pagar essas obras depois que o rei da Espanha deixa o país sob o controle de Portugal de novo. E esse dinheiro tudo para pagar a dívida é lógico que vai vir do Brasil. Portugal financia toda a sua dívida com dinheiro do Brasil. É por isso que, durante o século XVIII, cobra-se muito imposto em Minas Gerais. Então, é isso que vai acabar acontecendo. Nós vamos pagar uma dívida portuguesa, porque essa dívida vai passar a ser nossa. Porque a gente ainda é parte de Portugal. E também você tem uma crise econômica, social e política. Como se não bastasse, existia também nessa época o desejo dos holandeses de colonizar uma parte do Brasil, então uma parte do Nordeste foi tomada pelos holandeses antes de Portugal expulsar o país. Além disso, muita gente não estava satisfeito com os rumos que o país estava levando, então um sentimento de revolta, algumas pequenas revoltas começaram a surgir. Então, ao mesmo tempo que você começa a ter a Espanha dominando, você começa a ter um país como o Brasil já com um sentimento maior de nacionalidade. Então, isso começa a pesar bastante no país. E também, nisso tudo, a gente contextualiza que há muitos problemas no Brasil, em virtude de Portugal estar com parte da Espanha. E aí nós temos 2 grandes autores que se destacam. Eu vou falar bem pouquinho sobre eles. A gente vai ver coisas sobre esses autores em uma outra aula. Na parte de características, na parte de leitura e tudo mais. Então, o poeta, o primeiro grande autor, que é um poeta baiano chamado Gregório de Matos, ele produz muita poesia, sobretudo poesias de caráter religioso. Ao mesmo tempo, inclusive, ele representa muito o espírito do barroco. Ele é um cara que vai escrever poemas sobre Deus e vai falar sobre sacanagem. E não vai poupar ninguém.
todo mundo vai ser alvo da crítica do Gregório de Matos. Religioso, governadores, você vai ter também pessoas importantes, todos eles vão ser vítimas da sua língua muito afiada. E também você vai ter tantos problemas com ele que o governador anterior da Bahia, que tinha cedido lugar para o governador atual, passa a perseguir o Gregório de Matos. E o governador da época, ele fala, não, você vai dar um rolê ali por Angola, vai ficar um tempinho ali, até as coisas esfriarem. Lembrando que Angola já era uma colônia de Portugal. Então ele fica trabalhando lá um tempo como advogado, porque ele tenta a formação de advogado, depois ele vai acabar virando diplomata. Quando as coisas se acalmam e aí a poesia satírica dele começa a perder força, ele vai começar a publicar mais poemas religiosos, ele consegue voltar para o Brasil, a qual ele se fixa em Pernambuco e morre em Pernambuco. O segundo autor, também importante, é o Antônio Vieira. E por que o Antônio Vieira ele é importante? Porque o Antônio Vieira ele vai escrever sermões. E esses sermões eles vão trabalhar com o que o Barroco tem de mais interessante, que é a parte da mensagem, da oratória, da força da palavra. E o Antônio Vieira ele tinha sido ordenado jesuíta, tinha ido para o Brasil para evangelizar os índios, e fazia isso, inclusive. Só que conforme esses índios eram evangelizados, ele começou a ficar amigo deles, o que acontecia com muito jesuíta. O grande problema de deixar na mão desses religiosos é que depois de um tempo eles acabam lutando contra os próprios portugueses. Então, nessa de colonizar o Brasil, de escravizar as pessoas, o Antônio Vieira começou a não gostar disso. E ele era meio rebelde. Então ele ia lá, ele falava mal mesmo das pessoas. Ao ponto que ele chegou a ser preso várias vezes, foi perseguido pela Inquisição, sofreu um naufrágio e só foi morrer com idade extremamente avançada. Passou um tempo na Itália, inclusive, enquanto ele estava deixando as coisas darem uma esfriada, e ainda assim criticou o governo, criticou outros religiosos, que ele considerava esses religiosos maus religiosos. Então, o sermão dele era uma maneira de mostrar um ponto de vista para as pessoas entenderem como que as coisas estavam funcionando. Então, ele é um religioso que critica, inclusive, a própria igreja. E o barroco é essa arte da contradição. Gravem bem isso. O barroco ele é contraditório e ele precisa ser assim. Então, por isso, eu acho que é interessante a gente pontuar isso sobre o barroco. E antes de terminar a aula, só fazendo alguns informes sobre esse contexto histórico. Então, a gente sabe que o barroco é um movimento de reforço das ideologias católicas, pelo menos na Espanha e em Portugal, servem para isso. Ele é encabeçado junto com uma resposta à reforma protestante, então ele vai ser uma contra-reforma protestante. E com isso você passa a ter autores que vão ou fazer textos extremamente sublimes ou textos extremamente pesados. Eles vão trabalhar com uma linguagem super rebuscada, mas isso eu vou falar nas características. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar.